Acorda Metrópolis, 7h30 da manhã de terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Está acabando julho. Como é que pode, né, gente? Vai começar o maior mês do ano, que é agosto, que é interminável. Muito bom dia, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Acorda Metrópolis. Comigo, Natália André, jornalista aqui do portal, que te acompanha durante as manhãs de segunda a sexta para você começar o dia sabendo de tudo o que importa. Então pega o seu cafezinho, o seu chazinho e vem comigo. Bom, é como a gente tem falado aqui, né? Todo dia a gente vai falar muito de eleições. E hoje, no Acorda Metrópolis, tem mais recorte daquela quest, daquela leva da quest que a gente já trouxe ontem. Alguns recortes do Rio de Janeiro, do Pará, do Paraná, lembra? Que tem as aprovações dos governos estaduais. Tem também todas as informações ali sobre os candidatos ao Senado, os candidatos à reeleição ou ao governo, um novo candidato ao governo desses estados e mais, os recortes desses estados para as eleições nacionais. Ontem a gente deu que o Flávio ganharia bem apertadinho ali no Rio de Janeiro, tem uma performance muito melhor no Paraná e o Lula ganharia com uma performance muito boa no Pará. E hoje saem todos os recortes, estão saindo já desde as 7 da manhã, da quest de Minas Gerais, que é aquele estado-chave. Quem ganha em Minas, ganha no restante do Brasil, né, em relação aos candidatos aí nacionais. E a gente tem muitos recortes sobre isso. A gente vai abrir o Acorda Metrópolis de hoje lendo uma matéria disso, mas eu só estou te mostrando também como está a capa do Metrópolis.com no geral. Tem um montão de informação de eleições, né? Aqui a gente tem a Marina Silva, indicação à suplência de Marina, gera mal-estar em coligação de Haddad. Daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa participação aqui do Ramiro Brits, nosso repórter lá de São Paulo, que está acompanhando todas as informações muito importantes das eleições. E a gente também vai falar sobre isso, sobre esses arranjos do PT para ter Marina Silva, Simone Tebet para disputar o Senado, para disputarem o Senado. E também, claro, não tem como não falar de Milei, né? A postura do Milei vira munição para adversários eleitorais de Flávio. A gente está te perguntando na enquete do dia justamente isso, se a presença do Milei na campanha do Flávio mais ajuda ou mais atrapalha. Entra lá no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, dá o seu like na nossa live, se inscreva no nosso canal, dê o seu bom dia, os educados dão bom dia para mim e também responda a enquete. Agora sim, vamos clicar juntos? Aqui embaixo já tem um montão de corte da Genial Quest, mas eu vou pegar bem esse menorzinho aqui, que é justamente sobre o cenário de Minas Gerais para a eleição nacional, para Lula e Flávio. E tem Zema também, né? Ontem a gente fez a entrevista aqui, ele lançou a candidatura dele pelo Partido Novo aqui em Brasília e o Zema é o que seria o representante vindo de Minas Gerais, né? Mas ele, inclusive, escolheu Brasília para fazer a sua convenção nacional. Vamos falar também muito sobre isso. Genial Quest. Em Minas Gerais, Lula empata com Flávio e Zema no segundo turno. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta terça-feira, mostra um cenário ainda imprevisível, com Lula, Flávio e Zema empatando dentro da margem de erro. É a Tainá Schukel, nossa repórter lá de Minas Gerais, uma das nossas repórteres, é quem traz os detalhes para a gente dessa pesquisa que saiu agorinha, às 7 da manhã. Ao longo desses próximos dias vão sair vários recortes muito importantes. Amanhã saiu de São Paulo, a gente já falou do Rio de Janeiro. Hoje a gente fala de Minas, amanhã também tem mais um estado do Sudeste muito importante para as eleições de 2026, que é São Paulo. Bom, descendo aqui tem uma arte dos dois se enfrentando, Lula e Flávio, e aqui todas as informações chegando lá de Belo Horizonte. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta terça-feira, dia 28 de julho, mostra que Minas Gerais segue com um cenário ainda imprevisível sobre a disputa presidencial de 2026. No segundo turno, o presidente Lula, do PT, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL, além do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, têm empate técnico dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O recorte de Minas tem 3 pontos percentuais. A gente vai falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Na primeira simulação, o Lula aparece numericamente à frente do Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, com 38% das intenções de voto, contra 35% do Flávio Bolsonaro. Tem esses 3 pontinhos de diferença e que, como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, se a pesquisa tem ali um errinho para baixo
Na numeração do presidente Lula, ele chega aos 35% do Flávio, e o Flávio pode passar o presidente Lula. Outros 9% estão indecisos e 18% afirmam que votariam branco, nulo ou não iriam votar. Esse número, mais uma vez, gigantesco, né? Se a gente arredondar aí 10 e 20 do outro, 30% de gente que não quer participar da decisão. Espera aí que eu fechei aqui. Vamos lá. 30% mais ou menos de gente que não quer participar dessa decisão em Minas Gerais. Apesar da vantagem do petista, a diferença está exatamente no limite da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E aqui a gente te coloca um recorte dos cenários todos aí de segundo turno, com os maiores destaques para Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Então, presidente Lula, no cenário 1, vamos dar um zoom aqui para entender melhor, tem Lula com 38% e Flávio com 35%, como a gente já te mostrou ali já logo no comecinho do texto da Tainá. No cenário 2, tá vendo? É o Romeu Zema, que está destacado ali, ele está numericamente à frente do presidente Lula. Para segundo turno, isso basta. Ele ganharia a eleição se fosse hoje e só olhando o cenário de Minas Gerais. Ele 39%, Romeu Zema do Novo e Lula com 37%. Vindo aqui mais para o ladinho, a gente tem o cenário 3, deixa eu diminuir o zoom para você entender, que é com o Ronaldo Caiado, do PSD, esse cenário 3. 38% presidente Lula, 30% Ronaldo Caiado. Na margem de erro, Ronaldo Caiado pode subir até 33% e o presidente Lula pode descer até 35%, ou seja, estão muito próximos, mas ainda não empatados dentro da margem de erro. E o quarto cenário, não poderia ser diferente, é Renan Santos, candidato do Missão, que vem se destacando, performando muito bem, inclusive superando Romeu Zema e Ronaldo Caiado, políticos que já estão aí há bastante tempo. Romeu Zema foi 2 vezes governador do estado de Minas Gerais, Ronaldo Caiado também aqui no Planalto Central, aqui no Centro-Oeste, né, melhor dizendo, em Goiás. Mas o Renan Santos ainda está um pouquinho atrás. Mas é impressionante, né? O Renan Santos é esse outsider, ele não é uma figura política, pouco conhecida ainda, antes mesmo das campanhas irem para as ruas. As campanhas vão para as ruas em 16 de agosto. E aí no cenário 4, Lula, 39%, é o cenário em que ele melhor performa, e Renan Santos com 24%. Uma numeração bastante grande, né? Para uma pessoa que é desconhecida ainda, né? Tem uma campanha já muito forte nas redes sociais e vai às ruas, vai fazer todo o seu deslocamento como qualquer outro candidato. Os outros números que são muito importantes da gente destacar são esses daqui de baixo, né? Dos indecisos, que aumentam no cenário com Renan Santos, e também de branco, nulo, não vai votar, que também aumenta para o cenário do Renan Santos. Então, lá na última coluna, no cenário 4, são 25% de branco, nulo e 12% de indecisos. E aí os números são um pouco mais próximos ali com o Ronaldo Caiado, 10 indecisos, 22 branco, nulo, não vai votar. E depois muito parecidos no cenário 1 e no cenário 2, que é de Lula com o primeiro Flávio Bolsonaro e no segundo com o Romeu Zema. Então, indecisos é o mesmo número, 9%, branco, nulo, não vai votar, 18% ali com o Flávio Bolsonaro e 15% com o Romeu Zema. É isso, hein? Ao longo dessa edição do Acorda Metrópolis, a gente vai voltar a esse recorte de Minas Gerais, um estado muito importante para as eleições de 2026, com o Rafael Veleda, o nosso diretor da redação de Minas Gerais do Metrópolis.com, para ter ainda mais detalhes sobre essa pesquisa, para a gente falar sobre o cenário para governo, né, que é uma bagunça. PL não tem candidato, o presidente Lula está com muita dificuldade para entender também quem vai ser toda a sua representação e performar bem. As pesquisas são bem ruins para o cenário para governo, tem números bastante impressionantes, e também para o cenário aí dos senadores. A gente vota para 2 senadores nesse ano. É isso, hein? O Acorda Metrópolis está começando. Se inscreva no nosso canal
do YouTube, o Metrópolis TV. Lá você vai conseguir encontrar as lives, os programas na íntegra, além dos cortes para você curtir e compartilhar que estão nas nossas redes sociais, tudo @Metrópolis. O site você já sabe, a gente leu juntos, é metrópolis.com. Além disso, dá para você acompanhar a gente pela sua TV para além do YouTube. Muita gente assiste a gente pela TV mesmo, no YouTube. Mas se você tem uma Smart TV em casa, no trabalho, procura o nosso canal do Metrópolis. Nossa programação está ao vivo, 24 horas por dia. Quando a gente não tem um programa ao vivo na grade, entra uma matéria especial, uma reprise de um programa, um resumão da nossa programação, para você ficar sempre muito bem informado. E a programação é toda de graça, assim como também aqui no YouTube, tá certo? É isso, hein? O Acorda tá começando. Muito bom dia!